quarteto chamado Quarteto Alfa. Não sei se vocês conhecem? Uns irmãos abençoados. Ali em São Paulo eles já cantaram na igreja onde eu congregava. Eu tenho lá alguns hinos deles gravados em um CD. E como está gravando também ali, eu vou deixar, depois eu coloco no CD também o que vocês cantaram aqui. Ainda bem que eu já tinha colocado para gravar ali e cheguei em casa, deixo lá no computador e depois passo para um CD para a gente estar ouvindo. Os cânticos bons a gente merece a gente estar sempre ouvindo. Então, Salmo 119, a partir do versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Curva sua cabeça. Ó Deus e Pai, Senhor, continua conosco, assim como tem sido até neste momento. Dirigir o nosso coração, a nossa mente. Nos conceda, Pai, sensibilidade para entender e aceitar a Tua palavra. Fala com cada um de nós. Nos ajuda a compreender a Tua vontade, purificando o nosso coração, agindo em nossas vidas de acordo com o Teu nome, com a Tua vontade. Glorifica o Teu nome nessa noite por meio da nossa vida. E seja conosco, manifestando o Teu poder, a Tua graça, pelo Teu infinito amor. Ó Deus, esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento, meus irmãos. Queridos servos do Senhor, este culto é em torno da mocidade, podemos assim dizer, festividade com os jovens. Nós observamos que alguns lugares, algumas igrejas, alguns segmentos, alguns pastores, líderes, torturam muito ou crucificam os jovens. Eu já vi muitas pessoas colocar a culpa nos jovens de algumas coisas que acontecem na igreja, em certas comunidades. As pessoas colocarem a culpa na mocidade. Por que essas coisas acontecem? Primeiro é porque quem fala essas coisas, geralmente pessoas que já passaram a fase da mocidade. E esquecem de que um dia já foi jovem. Então entendem que os jovens devem ter a mesma postura, a mesma cara, a mesma forma de ser, a mesma maneira de pensar como eles. Não estou dizendo que todos que passaram da fase da mocidade têm esse conceito ou preconceito, este pensamento que às vezes traz tristeza aos jovens. Algumas pessoas têm esse tipo de pensamento. Tem pessoas que não gostam de participar de culto, que é intitulado culto com a mocidade, por ser culto com os jovens. E quando participam do culto com os jovens, algumas pessoas voltam fazendo comentários negativos, comentando do cabelo, comentando do salto de sapato, comentando da roupa, comentando a respeito das palavras, a maneira que os jovens se expressam. Então, coloca a culpa no jovem.
Eu disse, não são todas as pessoas que passaram da fase da mocidade que fazem isso. Algumas pessoas fazem essas coisas, porque esqueceram que um dia também foi jovem. E a Bíblia, ela fala de formas específicas quando é direcionada à mocidade, ao jovem. Porque Deus, nem o próprio Deus disse que o jovem tem o mesmo, ou deve ter o mesmo conceito, ou a mesma maneira de pensar que as demais pessoas que já passaram dessa fase. Porque isso é uma coisa comum e natural. Os jovens têm sonhos diferentes às vezes. Os jovens têm o grau de maturidade diferente. Os jovens têm pensamentos mais voltados para aquilo que é atual, está no período de descoberta, no período de curiosidade, de estudos, estão no processo de amadurecimento, de formação de caráter. A questão é, nem sempre o pensamento deles estão certos ou errados. É que é comum algumas variações de pensamento por causa da fase em que vocês estão se encontrando. E algumas pessoas não conseguem conciliar a sua amizade com o jovem porque ele, às vezes, pensam diferente. Algumas pessoas não conseguem conviver, não conseguem habituar, não conseguem estar no mesmo ambiente em que os jovens se encontram. Então algumas pessoas se incomodam com as brincadeiras sadias, é claro, brincadeiras comuns da vida. Algumas pessoas que passaram da fase da mocidade se incomodam com o estilo do jovem, a brincadeira dos jovens, com a linguagem dos jovens. Estou dizendo de coisas comuns aos jovens. E por isso maltratam em palavras. Às vezes, até mesmo pais não conseguem viver, não conseguem ter comunhão com os próprios filhos. Alguns pais até parece que quer que seus filhos cresçam no caminho de Jesus, da palavra. Mas quando tem algum trabalho relacionado à mocidade, em que o convite é lançado a toda a igreja, os mesmos pais que dizem ter interesse que os seus filhos cresçam no caminho da palavra, às vezes são o primeiro a não querer participar da atividade que eles estão participando. Não dão apoio muitas vezes, não gostam às vezes de participar do trabalho que os seus próprios filhos estão ali comemorando. Então os jovens às vezes buscam apoio em um colega, no pastor, no líder, em outra pessoa, mas não conseguem encontrar apoio às vezes do seu próprio pai. Então, como o jovem está num período, essa transição da mocidade para a vida adulta, às vezes nas descobertas, tem algumas aberturas na sua própria vida, que faz parte do lado emocional de cada um, que às vezes acaba adquirindo ou aderindo coisas que as pessoas, quem sabe mais idosas, não aceitariam, ou não achariam um pingo de graça naquilo. E no decorrer, no curso da vida, às vezes os jovens têm mais facilidade. Não é que os jovens pecam mais, não, a Bíblia não diz que os jovens pecam mais do que os adultos, não. Mas os jovens podem ter mais facilidade de se envolver com algumas coisas que não são convenientes, que não são boas, que não edifica, que não traz benefício para a sua vida. Então, como tem este lado emocional de descoberta, curiosidade, então o mundo, os comerciais, o trabalho que a mídia cria, tem um propósito, alguns deles, para alcançar mais os jovens, por causa dessa fase ser comum, aceitar, sendo que as outras pessoas não aceitariam. E os jovens às vezes caem em alguns delícios, tentações,
às vezes mudam de comportamentos. Alguns pais não compreendem por que disso, porque eles também esqueceram que eles tiveram aquela fase, ou não fizeram aquilo, ou não pensaram daquela forma, por causa do tipo de cultura que eles tiveram na sua mocidade. Eu falo para vocês, tenho apenas 33 anos, e fui criado no interior, lá no Nordeste, lá na Bahia. Então, a minha mocidade foi bem diferente da cidade. Porém, eu compreendo, não tenho tanta dificuldade de entender a dificuldade que os jovens enfrentam para viver servindo a Deus nesse século presente. Eu tento compreender, me esforço para isso. E às vezes pesquiso em livros relacionados à sexualidade, o lado emocional, a criação de filhos. Tem alguns livros e algumas enciclopédias em minha casa que trata do assunto. Então eu não tenho tanta dificuldade como eu encontro ou eu vejo em alguns pais, apesar de eu ainda não ser pai, em algumas famílias, em conviver com o estilo do jovem de nossos dias. Alguns líderes parecem dizer que a mocidade é um fardo para eles. Alguns pastores têm a mocidade como um fardo pesado, como um grupinho que só traz prejuízo, que só traz mundanismo. Muitas igrejas, eu estou dizendo de algumas pessoas que criticam os jovens, como os jovens fossem um pesadelo da congregação. E nós sabemos que não é isso. Como algumas pessoas de 30 anos atrás conviveram em outros anos, em outras décadas, vivem dizendo: eu queria ser jovem hoje para aproveitar a oportunidade que esses jovens têm. Eu buscaria a Deus, eu oraria mais, eu não seria assim, não seria tão vaidoso. Algumas pessoas dizem que é muito difícil lidar com os jovens hoje. Quantas pessoas dizem isso? Mas eu quero dizer para os líderes, para aqueles que estão aqui, que trabalham com jovens: hoje não é tão difícil lidar com o jovem. Difícil hoje é ser jovem, conseguir servir a Deus, conseguir se consagrar neste mundo de tantas tentações, de tanta exibição, de tanta coisa que o diabo, que o mundo oferece. E o mais difícil hoje mesmo é ser jovem, conseguir se consagrar a Deus no mundo em que nós vivemos. Se você conseguir se colocar no lugar dos jovens, você que já passou nessa fase, você que não pensa mais como alguém de 18, 20 anos, ou menos, ou mais um pouquinho, tenta entrar no mundo do jovem e você verá. Não estou dizendo que não estou aqui dizendo que os jovens façam o que querem, vivam como quiserem, não. Eu estou mostrando para vocês que o mundo de hoje, apesar de o nosso Deus ser o mesmo Deus, a Bíblia é a mesma Bíblia, mas nossos conceitos, a nossa sociedade, a nossa cultura hoje, apesar de não estar matando pessoas, degolando por causa do nome de Jesus, ser cristão hoje é mais difícil do que nos dias passados. Porque a batalha nossa começa em nossa mente, na nossa cabeça. Quando nós estamos dentro do projeto de Deus, em que o Espírito Santo conseguiu mudar a nossa vida, o nosso caráter, o nosso interior, nós iremos até ponto de morrer pelo nome de Jesus. E a dificuldade hoje é conseguirmos crescer na presença do Senhor, no mundo em que nós estamos vivendo de dúvidas, no mundo que nós vivemos hoje de dificuldades, em que nós temos uma tendência a viver envolvido naquilo que está sempre aparecendo diante dos nossos olhos. Por que será que quando você vai lá no interior, onde eu nasci, no mato, estou dizendo literalmente mato, não é povoado, estou dizendo roça, você consegue ver as pessoas, parece que mais avivadas. Batismo com o Espírito Santo acontece com pouco tempo que a pessoa se converte. Faz uma vigília e não pode
orar alto e as pessoas recebem o batismo do Espírito Santo sem precisar colocar a mão na cabeça das pessoas. E às vezes as pessoas não estão nem orando tanto. Por que parece essa facilidade, essa sensibilidade? Lá onde eu morei, lá onde se amansa burro, amansa, como diz a linguagem lá da minha terra, né? Como se amansa o chague, anda montado no meio da cangaia, entre dois cofres carregando mandioca, fazendo farinha manualmente. Lá daquele lugar, onde você vê cobra, raposa, onça, coelho, é bicho à noite, é grito da sussuarana. Esses lugares, você chega lá, os irmãos vão de chinelinho de dedo, com às vezes debaixo do chinelo a havaiana está aquele rolinho de arame, porque já quebrou e a maneira de conseguir usar continuamente. E os irmãos vão saltando, é cobra, raposa, é buraco, é pedra, é um facho de palha, porque não tem vela, não tem lamparina, o candeeiro não consegue ficar aceso por causa do vento. Então vai com aquela palha, aquele fumaceiro no meio do mato, e cuidado para não colocar fogo nas fazendas, e vai andando. E os irmãos já chegam antes de começar o culto, dando glória a Deus, aleluia. Por que esse segredo? E muitas vezes só tem oportunidade para ir uma vez na semana, uma vez no mês, e esses irmãos é uma bênção. E às vezes não tem um rádio para ouvir um programa evangélico, até porque o programa evangélico, na maioria deles, são de rádio pirata e não consegue alcançar o interior. Sorocaba já fechou quase tudo. Então, inclusive os programas evangélicos, né, foi no embalo. Por quê? Porque o mundo é outro. Não tem tempo para estar se pensando no galã da novela, no striptease, no jogo de futebol. Não tem tempo para estar pensando no time, no seu time. Não tem tempo para estar pensando nas coisas, na moda, no cantor que vai estar lá. Não tem tempo para essas coisas. Então é enxada, cantando foi na cruz, foi na cruz. Aleluia! Quando chega em casa já escurecendo, banho nem sempre dá para tomar, né? Só toma banho de assento, sabe como é que esse negócio aí? Lava os pés, debaixo do braço e outros lugares. E aí, troca a roupa quando dá para trocar. E vai para a igreja todo mundo alegre, já pensando em chegar lá. Quando chega lá, já antes de começar a cantar, começar o culto, os irmãos simplesinhos. Os irmãos muito simples. Aí começa, antes de começar o culto, não tem o que falar, não tem comentário da novela, porque eles nem sabem diferenciar televisão de micro-ondas. E vai conversando, daqui a pouco um começa a cantar um desafinado aqui, outro canta dali, canta só metade, outro pergunta onde é que fica aquele hino da harpa, e aquela coisa toda, e os irmãos vai cantando, parece até que está se preparando para o culto começar, ou todo mundo dobra o joelho antes do culto começar, daqui a pouco o irmão vem, diz amém, começa o culto, e aquela maravilha, os irmãos, Jesus, tudo confunde a coisa com a outra, mas eles entendem o que significa o que o outro está falando, e é aquela bênção, porque não se envolve com as coisas desta vida. Essa enxada, café com farofa, que é pedaço, 2 torresminhos assim, de frito na gordura, né? Frita lá, chama de graxa a gordura, depois de quente é chamado de graxa. Frita lá, coloca a farinha dentro, coloca e pega o cafezinho, não tem leite, só quando cria ovelha ou cabra ou quando tem uma vaquinha lá, e coloca lá aquela xicrinha com café, só para empurrar a farinha, porque não dá para molhar direito, e coloca lá. Eu já vivi assim, estou falando do que eu vivi. Então, come aquela farofa ali, quando tem carne, quando não tem, mata uma beija-flor, um pardal, alguma coisa na espingarda, como já dei muito tiro, ou no estilingue, e aí vai para o culto. Então não tem o que estar pensando nas coisas, então consegue se concentrar, consegue se envolver, consegue pegar a harpa e ficar ali uma meia hora cantando, consegue meditar na palavra de Deus. Ficam pedindo a Deus para que alguém daqui da cidade manda uma revista de escola dominical que já passou o trimestre, para que eles possam estar lendo alguma coisa, porque não consegue alcançar. Livros não tem como comprar também, coitados irmãos. Para quando alguém quer vir para São Paulo, você tem que... É muito difícil conseguir uma passagem para vir para cá. Muito difícil mesmo, você nem imagina. Mais difícil que qualquer um de vocês aqui dar uma entrada, comprar um carro na concessionária aí. É muito difícil. Mas eles conseguem, por causa disso. O mundo deles estão ali, como eu já vivi.
Então consegue chegar lá, não consegue pensar assim, depois que eu levantar aqui, vou ficar olhando para o João porque eu estou gostando dele. Não tem, dificilmente, até porque geralmente não tem para todo mundo, né? Então não conseguem. Eu vou levantar aqui, olhando o salto alto dela, está muito alto, está muito baixo, e é pecado aqui, é pecado aqui outro. As pessoas não conseguem se envolver com isso, é só com Deus, é só ver pessoas. Eu lembro que quando eu me converti, meus queridos irmãos, eu namorava com a moça, por nome Marisa. Eu trabalhava nesse período que eu me converti, fabricando carvão. Terrível, fazer carvão é dos piores serviços. Hoje eu trabalho como pedreiro, fazendo carvão. Estava ali, e aí eu falei assim com o rapaz que trabalhava junto com a gente, o irmão da minha ex-namorada, e o meu irmão estava junto. Eu falei para ele assim, minha mãe já era crente na época, em 93, uma quinta-feira, quinta-feira, 7 de setembro de 93, eu disse assim para eles, vamos ser crente hoje? Eu não era crente, falei com eles, vamos, e aí ele disse, vamos para a igreja, que passa a pregação logo, que passa os hinos logo. O que eu quero é levantar minhas mãos e aceitar a Jesus como meu Salvador. 14 de agosto de 94 eu fui batizado nas águas. Mas antes de ser batizado nas águas, eu ainda vestido com um shortinho feinho, esquisitinho, ainda andando sem camisa, não conhecia assim a palavra de Deus, não tinha muito ensinamento, os irmãos muito simples. Eu estava um dia indo buscar uma foice. Você sabe o que é foice, né? Cortar madeira, de cortar mato. Na casa do meu tio, pois estava fazendo uns carvão na casa deles lá. Eu vim com a foice na mão, passando dentro de uma mata, uma estrada assim de rodagem. E eu tinha um sonho de ser batizado com o Espírito Santo. Quantas vezes eu entrei, vindo do carvão, da carvoaria lá, entrava debaixo do pé de coqueiro, dentro do mato lá, em tempo da onça, me pegar, me dar um abraço. Estava eu lá, Jesus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Jesus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E quando é nesse dia, eu estou vindo daquele jeito, sem doutrinado direito, sem ensinamento, estava vindo com a foice na mão e começando a glorificar o nome do Senhor, começando aleluia. E do lado era mandioca, do outro lado mandioca, mamona, essas coisas. De repente eu me pegava falando alto na estrada assim, andando a pé. Aí eu começava a baixar com vergonha, quem sabe alguém vai ouvir eu dando glória a Deus, mas não teve jeito. O Espírito Santo me batizou ali mesmo. O que eu quero dizer para você nessa noite é o seguinte, que a nossa vida hoje, ser jovem hoje é muito difícil, porque o mundo que vivemos, ele nos cerca, nos oferece, não dá tempo para você pensar em um hino. Você chega na sua casa, a televisão já está ligada, para você ensaiar, para cantar é uma dificuldade, porque tem às vezes, algumas casas tem televisão no quarto, televisão no escritório, televisão na sala, televisão na cozinha, já estão inventando televisão até para colocar no banheiro. Como vão servir a Deus? Então é televisão para todo quanto é canto. Você tem pai descrente, você tem pai que é crente, mas chega lá, a televisão ligada, você não consegue se concentrar, você até adia o seu ensaio. Você queria orar, mas orar como? Na hora de dormir, o seu esposo, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe está assistindo um jogo, assistindo alguma coisa, a casa é pequena, o barulho é muito forte, você não consegue se concentrar, então você vai dormir cansado, já preocupado no trabalho no outro dia, para não perder o ônibus, está fazendo frio, a sua blusa está precisando comprar outra, porque está com vergonha de pegar o ônibus com ela, o guarda-chuva você já perdeu por aí. Então aquela dificuldade, o mundo nos cerca hoje de maneira tal, que se você não tomar cuidado, você é sucumbido. Mas como diz a palavra do Senhor nessa noite, como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a sua palavra. Hoje mais do que nunca, meus queridos, temos a carência muito grande de sermos impregnados pela palavra de Deus, senão o mundo nos sucumbe, senão o mundo nos derrota, nos destrói. Pergunto para os seus irmãos, para o seu irmão aí, não gosto tanto de fazer essas coisas, mas eu pergunto para o seu irmão, cadê a sua Bíblia? Vai para o seu irmão do lado aí e fala para ele assim, cadê a sua Bíblia? Não aposente a sua Bíblia. Porque deixar de trazer para a igreja é um sinal de que não lê em casa. E não gostar de ler a Bíblia é sinal que não está bem espiritualmente. E como purificará o caminho o jovem nessa dificuldade que se enfrenta hoje? Com tantas oferendas, com tantas tentações, com tantas mensagens subliminais, mensagens que vêm sugerindo ideias para vocês. Vocês bem sabem aqui que assistem televisão,
Você assistir hoje qualquer filme, quase todo filme que você for assistir, se não for evangélico, tem cenas sugeridas, mesmo que não forem explícitas, mas faz você entender o que está acontecendo quando passa de uma parte do filme para outra. E aí então vem na sua mente, você começa então a pensar coisas que desagradam o nome do Senhor. E daí começa a ter pensamentos, sonhos, começam a ter coisas durante a noite ou durante o dia, sei lá. Começa a ter conceitos diferenciados, você não sabe de onde veio, por causa das coisas que você vai aderindo dia após dia, não tem nada a ver, não tem nenhum problema, eu consigo me controlar, eu vou ver essas coisas, mas não vou pecar. E isso é muito, isso aí é um engano muito grande. Quando alguém diz assim, ó, eu vou ver tal cena que as pessoas dizem que é tão forte e eu não vou pecar. Quando você consegue assistir isso, ver essas coisas, ouvir essas coisas e dizer que não vai pecar, é porque alguma coisa está errada. Porque diz a Bíblia, amar o bem e aborrecer aquilo que é mal. Diz a palavra do Senhor, separar o santo do profano. As coisas que são pecaminosas, ou a gente gosta dela, ou a gente aborrece, a gente abomina. Então nossa vida fica contaminada, impregnada do mal. E daí é onde vem quando o salmista diz, como purificará o jovem? A sua conduta. Quando fala caminho, não é passos físicos aos seus olhos. Está falando em outras versões de conduta, postura. Como mudará o jovem a sua maneira de andar? Observando o que diz a Bíblia, o que a palavra nos diz. João disse para alguns jovens, eu vos escrevi, jovens, porque vocês venceste o maligno. Porque o maligno oferece coisas para atrair a atenção de vocês, a ponto de vocês não conseguirem ler a Bíblia, não ler a palavra do Senhor, não consegue orar, jejuar e já até esquece como é que faz esse negócio. E a igreja é daquela forma bem negligente. E daí é que o mundo que vivemos hoje, ele vai ter guarida, morada no coração de cada um de vocês, de cada um de nós. Então não tem outro meio a não ser tentar falar a palavra do Senhor. Referindo-se à lei, à palavra do Senhor, o salmista disse no Salmo 1: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E diz que quem medita na lei do Senhor de dia e de noite é igualmente uma árvore plantada à beira do rio, do ribeiro, que dá o seu fruto na estação apropriada, que as folhas não caem, e tudo que fizer prosperará, porque está meditando na lei, na palavra do Senhor. Nós temos que nos consagrar. Você quer vencer a tentação, quer vencer o maligno, se consagre mediante a palavra de Deus, e o Espírito Santo apoderará de ti, e você será cheio da graça do Senhor, e o pecado não dominará a sua vida. Observando o que a Bíblia diz para mim. Quando o pastor diz assim para você, jovem, olha, não é conveniente, não é lícito, então é bom que o jovem namore a um jovem descrente. Não é uma regra ministerial, não é regra do pastor local. É a Bíblia que nos dá a entender isso, que não há comunhão da luz com trevas. Você é a luz do mundo? Você é a luz do mundo? Amém? E aqueles que andam na vontade do mundo, a Bíblia chama de filho das trevas. Não pode haver uma comunhão entre você e uma pessoa que não servem a Deus. E se tiver alguém aqui nessa noite que não serve o Senhor, se querer namorar com a jovem, tem que se converter de todo o coração também. Senão não dá certo, você vai prejudicar a vida de alguém. Talvez não tenha, mas essa tentação vem. Ou vai dizer que um jovem cristão nunca é tentado namorar com um descrente? Isso acontece sim, a tentação vem. Presta bem atenção, a tentação,
acontece com você igualmente com os jovens do mundo. Presta atenção para você entender o que eu quero dizer. Acontece, todas as tentações que tem numa pessoa descrente, pode acontecer com a pessoa crente. A diferença é quando você é tentado, o que fazer? Que atitude você toma? A pessoa sem Cristo vai lá, adultera, fornica, bebe, se embriaga. Mas você não tem o Espírito de Deus. E aí o Paulo diz em Gálatas 5, a partir de 16: sede guiado pelo Espírito, e assim não cumprireis com os desejos da carne. Ele está dizendo que o desejo da carne existe. Lembre-se, Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou. Por que Jesus não pecou? Porque lá em Isaías 61 tem um versículo que diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. É só a presença do Espírito Santo sobre a sua vida que você vai dizer não às drogas, não à fornicação, não ao adultério, não às obras desta vida. Se você tiver a palavra de Deus no coração, como diz o salmista: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas o problema é, o que estamos fazendo com a palavra de Deus? Às vezes até carregamos a palavra, a Bíblia, para a igreja, seminário, escola bíblica dominical. Mas por um hábito, como aquele hábito, né? Como alguns pastores, eu lembro do terceiro vice-presidente lá em São Paulo, Madureira, eu congregava lá. Ele sempre falava: o verdadeiro assembleano carrega uma Bíblia e uma harpa. Ele sempre falava isso. Mas não pode ficar apenas pelo hábito da assembleia, ou um hábito dos pentecostais, carregar a Bíblia e a harpa. Não, eu vou carregar porque o pastor disse. Nós temos que carregar a Bíblia porque amamos o conteúdo, o que está nela. Ela que nos purifica, ela nos lava, ela nos redime, nos resgata. É a palavra que gera fé. Você sabia que a única coisa que cria fé no coração do ser humano é a palavra? Você cantar o hino pode edificar alguém. Você cantar um hino pode acrescentar a fé de alguém. Você contar um testemunho pode até acrescentar a fé de alguém, mas não gera fé. Paulo disse em Romanos: a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Palavra. Por que ele não disse apenas a fé vem pelo ouvir? Porque alguém poderia entender ouvir qualquer coisa. Mas ele disse ouvir pela palavra de Deus. A mensagem que está contida na Bíblia Sagrada, este livro, que não contém, mas é a palavra do Senhor, que edifica a nossa alma, que purifica o nosso coração, que transforma a nossa vida. A Bíblia, que é a expressão máxima da vontade de Deus para a vida do homem. O que estamos fazendo com a palavra de Deus? Que valor nós damos para ela? O que nós estamos fazendo com a Bíblia? Queridos, é muito sério. Mas hoje, até nós pregadores desprezamos a Bíblia. Obreiros, muitos obreiros não gostam de culto de ensinamento. Principalmente quando é pregador itinerante. Não gosta de escola dominical. Só aparece se for ele que for pregar, se é culto de ceia, ou que o pastor pediu para estar presente. E quando vai em uma igreja visitar, ele fica triste se a oportunidade não foi dada para ele para pregar. Virou um profissional de púlpito. Mas Deus não nos chamou para ser um profissional como pregadores. Nos chamou para ser um instrumento nas mãos dele, para transmitir a palavra de Deus para as pessoas. Então, quando a gente despreza a palavra do Senhor, a gente começa a colocar versículo que não existe nela. A gente começa a dizer, diz que Paulo caiu do cavalo. A gente começa a dizer que quem não vem pelo amor, vem pela dor. A gente então começa a pregar que não cai uma folha da árvore. Diz que está escrito que não cai uma folha da árvore, se Deus não permitir. A gente diz que está escrito que a sombra de Pedro curava. A Bíblia não diz isso, apenas sugere. Às vezes a gente interpreta, mas não diz isso também. Atos capítulo 5, lá no finalzinho. Então nós colocamos vários versículos, criamos várias superstições em torno da Bíblia. A gente começa a pegar o Salmo 91,
para nos defender do espírito maligno à noite. Então vou rezar o salmo várias vezes, para que o espírito mau não me perturbe. Ao invés de orarmos ao Senhor pedindo a Ele proteção, pedindo a Ele que nos livre do mal, da mão dos homens sanguinários e das forças das trevas, a gente cria em torno da Bíblia uma só petição, porque nós não valorizamos, nós não lemos a Bíblia como alimento. Diz a palavra, Jesus dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quanta fraqueza espiritual, e a gente fica perguntando: mas tem igreja que ora tanto, tem igreja que faz isso, faz aquilo, e as pessoas são fracas na fé. Não poderia ser todo mundo forte, porque tem lugar que as pessoas se desviam com tanta facilidade. Tem igreja que as pessoas não se desviam com tanta facilidade, na mesma cidade, no mesmo bairro. E tem igreja no mesmo bairro que se desvia a pessoa com tanta facilidade. A diferença não está em outra, a não ser que uma alimenta o povo com a palavra e a outra alimenta apenas com show, apenas com falatórios, que às vezes nós que somos convidados para pregar, falamos muito, mas não pregamos nada. É só falando que no meu tempo era assim, que no meu tempo não podia. Nós precisamos mesmo transmitir a palavra de Deus para o povo. Você que está aqui hoje, você que está aqui jovem, que tem o ministério da palavra, que quer ser usado através do Espírito Santo para pregar a palavra, entenda isso. O único alimento, a única coisa que mata a nossa sede interior, a única coisa que faz a gente ser forte é a palavra de Deus. Nela está a base da nossa vida cristã. Temos que orar, temos que jejuar, temos que ter boas obras, mas a Bíblia, a palavra do Senhor, está em primeiro plano em nossas vidas. Deve estar. Como purificará? Como mudar de vida? Como ser diferente? Comece a observar o que está escrito na palavra de Deus, e você terá resposta para as suas perguntas. Tem coisa que você tem vergonha de perguntar para o seu pai. As pessoas que foram criadas num ambiente como eu fui criado, tem vergonha de perguntar certas coisas para os pais. Ou às vezes não confia na resposta, ou eles não têm resposta. É daí que, se você tem amizade com a Bíblia, você vai conseguir ter resposta. Tem hora que você pede resposta para o seu pastor e você nem ficou satisfeito com aquilo. Não é que a resposta foi errada, mas ainda não completou. Aprofunde na leitura da palavra de Deus, e Deus vai falar fortemente com você. Às vezes a gente fica atrás da caixinha de promessa, fica sorteando, já está dizendo caixinha de promessa, então só tem promessa, mas você está precisando, não é de promessa às vezes. Há momento que você precisa de ser corrigido, precisa ser transformado, precisa ser purificado, e daí que você vai deixar a caixinha de promessa de lado, porque o diabo tem colocado na cabeça de muitas pessoas que a caixinha de promessa é o suficiente, a fim de você desprezar a Bíblia no canto. Aí você cria um hábito de abrir a caixinha de promessa de manhã, meio-dia, às 6 horas da tarde, e aí fica desprezando a Bíblia. Eu te digo hoje, a caixinha de promessa é alguns versículos. Comece a meditar no livro completo, a palavra de Deus, e sua vida será purificada, dirigida, transformada, diferente da do mundo, porque a palavra de Deus tem este poder. Tem este poder. Não vos conformeis com as práticas que às vezes não é pecado, mas que não edifica. Estou terminando. E Paulo disse que nas nossas reuniões, em Coríntios capítulo 14, 26, se não falha a memória, que tudo que for feito seja para edificação. Jovens, eu aconselho vocês hoje, qualquer coisa que for falar, ouvir, qualquer prática, pergunte para si antes: que benefício espiritual primeiramente traz para mim? Segundo, que benefício traz para a minha vida como ser humano comum? Que benefício traz para a minha vida familiar? Isso vai acrescentar o que na minha vida? Vai melhorar alguma coisa na minha vida ouvindo, falando e praticando? Não. Então significa que não edifica. E aquilo que não edifica pode ser coisas que traz prejuízo para a sua vida.
Paulo também disse em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 8. Quanto mais, irmão meu, aquilo que é louvável, aquilo que é amável, falou várias qualidades, aquilo que é justo. E ele termina dizendo, nisso pensai. Paulo também disse em Colossenses, pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são de cima, e não as coisas que são de baixo. O mundo está aí nos oferecendo, apresentando, querendo nos contaminar, querendo desvirtualizar a nossa fé, criando em nós apenas uma capa de religiosidade sem nenhuma espiritualidade. Mas o que Deus quer nessa noite é nos alimentar através da sua palavra. O que Deus quer é purificar a nossa mente, purificar o nosso coração, purificar a nossa história. Quantas vezes eu vi jovens dizendo assim, eu quero ser pregador. E geralmente o jovem que quer ser pregador, geralmente, não é regra, geralmente o jovem que quer ser pregador, ele compra logo uma Bíblia de estudo. Não sei se você já prestou atenção, né? Não sei se o irmão prega aqui, mas tem cara de pregador, né? Geralmente uma Bíblia grande, uma Bíblia assim grossa. Às vezes ele não gosta muito de rapa cristã não, mas carrega assim uma Bíblia grande, Bíblia pentecostal, a Bíblia plenitude, a Bíblia das profecias, a Bíblia e etc, etc, né? Geralmente gosta de comprar uma Bíblia grande para que todo mundo veja. E antes de ser obreiro, antes de ser cooperador, já entra logo na capa de Eliseu ou de Elias, logo uma gravata assim, um paletó, chega assim, desgunçado assim na igreja, mas já com cara de obreiro, já quer ser pregador, aquele interesse. Quantas vezes eu vi essas coisas acontecer? As irmãzinhas tinham oportunidade para cantar e às vezes queria falar, missionária, diaconisa, aquela coisa toda, ser uma obreira de Jesus. E as jovens quando iam para a igreja, não sei se aqui tem isso, mas as jovens quando iam para a igreja, aquelas que querem, quase todas querem casar. Quando chegavam na igreja, a primeira coisa que elas observavam é um jovem pregador, servo do Senhor, obreiro, firme na fé, aquele jovem de bom testemunho. Hoje em dia é barco furado. Geralmente as jovens não querem casar com um obreiro pregador. Se você for pregador jovem, geralmente não se interessa muito casar com você, porque depois não quer andar pregando por aí, ser pastor de igreja. Não gosta. Mas eu cansei de ver isso. Mas eu quero dizer para você, o mesmo Espírito de Deus que levantou jovens no passado, jovens para ser pregadores, missionário, evangelista, pastores de igreja, Ele está aqui nessa noite e quer levantar você, acender essa chama no seu coração, para que você saia por aí pregando a palavra do Senhor, sendo instrumento nas mãos dele. Deus te chamou, então não deixe essa chama se apagar. Se ela se apagou hoje, Deus quer acender no seu coração, para que você volte a ser um instrumento nas mãos dele. Jovem, Deus chamou você não para ser uma bola do mundo, para ser chutado, para ser zombado, para ser escarnecido, mas para ser purificado e ser preparado para uma grande obra. Deus chamou você, você tem valor, você é um instrumento, você é uma pérola na casa do Senhor. Valorize a sua vida. Ainda que alguém não valorize você, jovem, Deus tem uma chamada para a sua vida. Os olhos do Senhor não são desse jeito. Deus não despreza a mocidade. Deus quer jovens na sua obra e vai levantar você. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa te orientar, te fortalecer, se consagre. Não deixe o mundo atrair a sua atenção. E por fim, se você não consegue se concentrar em nada de Deus, compra passagem e vai morar lá onde eu morei, lá na roça, que você consegue meditar. Amém? Que Deus abençoe. Dá um aplauso bem forte para a palavra do Senhor. Deus. Aleluia. Glória a Jesus.